Irã e Estados Unidos, Israel no centro. Tensões que parecem modernas, mas que muitos dizem ter começado há 4.000 anos. Segundo essa narrativa, a guerra que hoje envolve potências mundiais teria nascido dentro de uma família. 2 irmãos, Isaque e Ismael. Mas a Bíblia realmente diz isso? Será que o conflito moderno entre Israel e Irã é continuação direta da disputa entre o filho da promessa e o filho da serva? Ou será que estamos repetindo uma narrativa simplificada demais? Porque existe uma diferença enorme entre o que a Bíblia afirma e o que nós projetamos sobre ela. Ismael foi abençoado, Isaque foi escolhido para a aliança, mas em nenhum lugar o texto bíblico declara uma guerra eterna entre seus descendentes. E mais surpreendente ainda, o povo que hoje chamamos de iranianos não descende de Ismael. Então, como essa história se misturou? Como a Pérsia, que um dia libertou os judeus do exílio, passou a ser vista como antagonista? Para entender isso, precisamos separar mito de escritura, história de tradição e narrativa bíblica de geopolítica moderna. Porque talvez a origem do conflito não esteja onde muitos imaginam. A história de Ismael começa não com guerra, mas com impaciência. Abraão havia recebido uma promessa, uma descendência numerosa como as estrelas. Mas os anos passaram e Sara continuava estéril. Então veio a decisão humana. Sara oferece sua serva egípcia, Agar. Era uma prática cultural comum na época. O filho nascido daquela união seria considerado o herdeiro legítimo. Ismael nasce, e antes mesmo de crescer, uma palavra é pronunciada sobre ele. Em Gênesis 16, verso 12, está escrito: Ele será como um jumento selvagem entre os homens. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Essa é a única descrição profética direta sobre o caráter histórico de Ismael. Observe com cuidado. O texto fala de independência, conflito tribal, vida nômade, resistência, mas não fala de uma guerra eterna contra Israel. Não fala de uma perseguição permanente aos descendentes de Isaque. Não fala de um conflito geopolítico milenar. Fala de tensão relacional. Fala de um homem livre, indomável, difícil de subjugar. E Deus não o rejeita. Pelo contrário. No mesmo capítulo, o anjo do Senhor promete a Agar: multiplicarei grandemente a tua descendência. Mais tarde, em Gênesis 17, Deus diz a Abraão: quanto a Ismael, eu te ouvi, eu o abençoarei, o farei frutificar e multiplicar grandemente. Ele gerará 12 príncipes, e farei dele uma grande nação. Ismael não é amaldiçoado, ele é abençoado. Ele não é excluído da bênção, ele é excluído da aliança específica. Existe diferença entre bênção e aliança, e essa distinção muda completamente a leitura da história. Durante anos, Ismael viveu como o único filho de Abraão. Ele cresce na tenda do patriarca, aprende seus caminhos, é amado por ele. Somente depois do nascimento de Isaque é que ocorre a separação. E mesmo na separação, Deus reafirma: também dele farei uma grande nação. Agora preste atenção. Quando Abraão morre, Gênesis 25 registra algo surpreendente. Isaque e Ismael enterram o pai juntos. Não há registro de guerra entre eles. Não há registro de batalha entre seus filhos naquela geração. A narrativa bíblica não descreve um conflito imediato e contínuo entre as duas linhagens. Então, surge a pergunta inevitável: se a Bíblia não declara uma guerra eterna, de onde surgiu essa ideia? Mas o que aconteceu com os descendentes de Ismael? A Bíblia não os apaga da história. Em Gênesis 25, seus 12 filhos são listados nominalmente. 12 príncipes. 12 líderes tribais. Isso ecoa algo curioso.
12 filhos também nasceram de Jacó. Duas linhagens paralelas se formando. Os ismaelitas se espalharam entre Havila e Sur. Regiões desérticas, rotas comerciais, corredores estratégicos entre o Egito e a Mesopotâmia. E é aqui que muitos esquecem um detalhe importante. Em Gênesis 37, quando José é vendido por seus irmãos, quem o leva para o Egito? Ismaelitas, mercadores do deserto, comerciantes, não guerreiros em campanha contra Israel, mas homens negociando especiarias, bálsamo e mirra. Isso revela algo fundamental. A relação inicial não é de guerra civilizacional. É de contato, de comércio, de coexistência tensa, mas funcional. Com o passar dos séculos, os descendentes de Ismael se misturaram com outras tribos árabes. Formaram parte do mosaico que mais tarde seria chamado de Arábia. Mas, novamente, nenhuma conexão bíblica direta com a Pérsia, nenhuma ligação textual com o povo que hoje chamamos de iranianos. E isso reforça a pergunta que não pode ser ignorada. Se os ismaelitas não eram persas, de onde surgiu a associação moderna? Quando Deus anuncia o nascimento de Isaque, algo muda. Não muda a bênção sobre Ismael. Muda a linhagem da aliança. Em Gênesis 17, Deus diz claramente: estabelecerei a minha aliança com Isaque. Essa é a palavra-chave, aliança. No hebraico, berit. Não é apenas promessa de prosperidade, é compromisso espiritual, histórico e redentivo. Por meio de Isaque viria Jacó, as 12 tribos, a nação de Israel. E, mais tarde, segundo a fé cristã, o Messias. A escolha de Isaque não é escolha para a guerra, é escolha para a missão. E aqui está algo que raramente é dito. A eleição bíblica nunca foi exclusão para destruição. Foi escolha para responsabilidade. Israel foi escolhido para ser canal, não para dominar, não para exterminar, não para odiar. E isso muda completamente a leitura moderna, porque muitas vezes se transforma a narrativa de escolhido em inimigo eterno. Mas o texto bíblico não sustenta isso. Isaque não é chamado para destruir Ismael. Isaque não é instruído a guerrear contra seus meio-irmãos. A separação entre eles acontece por proteção da linhagem da promessa, não por declaração de hostilidade perpétua. E quando Abraão morre, os dois estão lado a lado. Enterram o pai juntos. Isso não parece o início de uma guerra civilizacional. Parece algo muito mais humano, muito mais complexo. E então chegamos a um ponto crucial. Os descendentes de Ismael se tornam tribos árabes, povos do deserto, comerciantes, nômades. Mas a Bíblia não os conecta com a Pérsia. E é aqui que o mito começa a se desmontar. Porque o conflito moderno mais citado hoje não é Israel versus árabes apenas, é Israel versus Irã. E os iranianos não descendem de Ismael. Então surge a pergunta que muda tudo. Quem eram os persas na Bíblia? Séculos se passaram. Isaque gerou Jacó. Jacó se tornou Israel. Israel se tornou um povo. Vieram a escravidão no Egito, o êxodo, a conquista de Canaã, os reis, a divisão do reino e, finalmente, o exílio. Jerusalém caiu. O templo foi destruído. O povo foi levado para a Babilônia. Parecia o fim, mas então surge um nome inesperado. Ciro, o rei da Pérsia. Em 539 a.C., o Império Persa conquista a Babilônia. E ao invés de oprimir os judeus, Ciro faz algo surpreendente. Ele os liberta. No livro de Esdras, capítulo 1, está registrado o decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Ele não apenas permite o retorno, ele financia a reconstrução.
Ele devolve os utensílios do templo. Ele autoriza oficialmente a restauração nacional. Agora observe algo ainda mais impactante. No livro de Isaías, capítulo 45, Deus chama Ciro de meu ungido, um rei persa, pagão, chamado de ungido do Senhor. Isso não combina com a ideia de um inimigo ancestral inevitável. Naquele momento da história, a Pérsia foi instrumento de restauração para Israel. Não opressora, aliada. Durante o período persa, Jerusalém foi reconstruída. O templo foi restaurado. O povo voltou à sua terra. A identidade judaica foi preservada. Isso aconteceu sob domínio persa. Então surge a pergunta inevitável: se a Pérsia ajudou Israel, como chegamos ao cenário atual? Como um império que libertou os judeus se transformou em oposição moderna? A resposta não está em Gênesis, não está em Ismael, está na história que veio depois. E essa história começa muitos séculos mais tarde. Para entender como a Pérsia se tornou instrumento de restauração para Israel, precisamos entender que tipo de império ela era. O Império Persa não governava como a Babilônia. A Babilônia conquistava e assimilava. A Pérsia conquistava e administrava. Ciro não impôs a cultura persa aos povos dominados. Ele permitia que mantivessem suas tradições, suas línguas, suas religiões. Essa política não era comum na antiguidade. Era estratégica, mas também era inovadora. O chamado Cilindro de Ciro, encontrado por arqueólogos no século XIX, registra essa política de restauração de templos e devolução de povos às suas terras. Não apenas os judeus, vários grupos receberam autorização semelhante. Isso mostra que o retorno de Israel não foi um favor isolado, foi parte de uma política imperial maior. Mas, para o povo judeu, significou sobrevivência. Se a Babilônia tivesse permanecido no poder, a identidade judaica poderia ter sido dissolvida. Mas, sob domínio persa, Jerusalém foi reconstruída. O templo foi erguido novamente. A lei foi reafirmada por Esdras. Os muros foram restaurados por Neemias. Tudo isso sob autoridade persa. Agora pense na ironia histórica. O povo que hoje muitos associam como antagonista moderno foi, em determinado momento, o responsável direto pela preservação de Israel como nação. Isso não encaixa na narrativa simplificada de inimigos eternos. Mostra algo muito mais complexo. Mostra que a história não é linear. Não é uma linha reta de hostilidade. É uma sucessão de alianças, mudanças religiosas, transformações políticas. E isso nos leva ainda mais longe da ideia de um conflito inevitável decretado em Gênesis. Mas então, quando exatamente essa mudança começou? Quando a Pérsia deixou de ser apenas império administrativo e passou a integrar uma nova identidade religiosa global? Durante mais de 1000 anos, a Pérsia teve sua própria identidade religiosa. O Império Persa original não era islâmico, era zoroastriano. Sua cosmovisão era diferente. Sua cultura era distinta. Seus conflitos com Israel, quando existiam, eram políticos, não teológicos. Mas no século VII da era cristã, algo mudou radicalmente. O mundo árabe estava se expandindo sob a nova fé islâmica. Em poucas décadas, o Império Persa Sassânida caiu. A Pérsia foi conquistada. E gradualmente, ao longo dos séculos seguintes, tornou-se islâmica. Não por descendência de Ismael, mas por conversão histórica. Essa diferença é crucial. Os persas não eram árabes. Não eram descendentes de Ismael. Etnicamente, eram indo-europeus. Mas, religiosamente, passaram a integrar o mundo islâmico. E junto com essa conversão, vieram novas narrativas sagradas. Dentro da tradição islâmica, Ismael assume papel central. Ele é visto como herdeiro legítimo de Abraão, como ancestral dos árabes, como elo que conecta Meca,
a linhagem patriarcal. Assim, a antiga Pérsia passou a participar de uma narrativa que não era originalmente sua, não por sangue, mas por fé. E séculos depois, no século XX, outra mudança profunda ocorreu. Em 1979, a Revolução Islâmica transformou o Irã moderno. O país deixou de ser uma monarquia secular e tornou-se uma república teocrática. E a oposição ao Estado de Israel tornou-se parte central de sua identidade política. Agora estamos em outro nível. Não é genealogia, não é Gênesis, é ideologia, é geopolítica, é estratégia regional, é disputa de influência, é programa nuclear, é alianças com grupos como Hezbollah e Hamas. Nada disso está em Gênesis. Nada disso nasce na tenda de Abraão. E aqui é onde o mito começa a se desfazer completamente. O conflito moderno não é a continuação direta de Isaac contra Ismael. É resultado de séculos de transformações religiosas, políticas e estratégicas. Mas então surge a pergunta final: por que ainda insistimos em ligar tudo àquela tenda no deserto? Existe uma diferença enorme entre narrativa bíblica e leitura ideológica. A Bíblia registra a história de dois irmãos, registra tensão, registra separação, registra bênçãos distintas, mas não registra uma guerra eterna decretada por Deus. Não existe em Gênesis um mandamento dizendo: os descendentes de Ismael guerrearão perpetuamente contra Israel. O que existe é uma descrição de caráter tribal, uma realidade do mundo antigo. Mas o conflito moderno entre Israel e Irã nasce de outros fatores: nacionalismo, disputa regional, política nuclear, rivalidade estratégica, liderança ideológica. Nada disso está em Gênesis. Quando usamos Isaac e Ismael como explicação automática para qualquer conflito no Oriente Médio, simplificamos demais a história. E quando simplificamos demais, erramos na interpretação. Existe também outro perigo: transformar a eleição bíblica em justificativa para hostilidade permanente. Mas a eleição de Israel, segundo o texto bíblico, era para ser canal de bênção, não instrumento de ódio. E mais ainda, a própria narrativa mostra que Deus cuidou de Ismael. O ouviu no deserto, salvou sua vida, prometeu torná-lo grande nação. A Bíblia não constrói Ismael como vilão, constrói como filho amado, fora da aliança específica. Isso é diferente, muito diferente. E talvez o maior erro moderno seja este: confundir identidade espiritual com conflito geopolítico. O mundo moderno opera com diplomacia, poder militar, energia, alianças internacionais, não com genealogia patriarcal. Mas então surge uma pergunta ainda mais profunda: se a Bíblia não sustenta um conflito eterno, por que essa narrativa continua tão forte? Existe algo curioso na forma como interpretamos conflitos. Nós gostamos de raízes simples, gostamos de histórias que explicam tudo com uma origem clara. Dois irmãos brigaram. E 4.000 anos depois, ainda estamos pagando o preço. É uma narrativa poderosa. É emocionalmente convincente, mas nem sempre é historicamente responsável. Ao longo dos séculos, povos constroem identidades a partir de histórias. Algumas são literais, outras são simbólicas, outras são reinterpretadas. Religiões, líderes políticos e movimentos ideológicos frequentemente recorrem ao passado para dar legitimidade ao presente. Isso não é exclusivo do Oriente Médio. É um padrão humano universal. Narrativas antigas são usadas para explicar conflitos modernos porque elas oferecem algo que a política não oferece: sentido, profundidade, destino. Mas existe um perigo nisso. Quando transformamos histórias bíblicas em mapas geopolíticos diretos, podemos acabar distorcendo o próprio texto.
Isaque e Ismael representam mais do que etnias. Eles representam escolhas, promessa e impaciência, confiança e tentativa humana de controle. Reduzir essa história a um confronto militar permanente é diminuir sua riqueza espiritual. E talvez o maior equívoco seja imaginar que conflitos atuais são inevitáveis porque foram profetizados. A Bíblia descreve tendências humanas, não determina guerras modernas específicas entre Estados-nação do século XXI. Estados modernos não existiam em Gênesis. Fronteiras nacionais como conhecemos hoje surgiram milênios depois. O mundo bíblico era tribal. O mundo moderno é geopolítico. Confundir esses dois cenários cria mais calor do que luz. E é por isso que precisamos fazer a pergunta final com cuidado. Se o conflito atual não é uma continuação direta da tenda no deserto, então, o que ele realmente é? Talvez a história de Isaque e Ismael não seja sobre mísseis, não seja sobre fronteiras modernas, não seja sobre Irã. Talvez seja sobre algo muito mais antigo e muito mais humano. 2 filhos, 2 promessas, uma escolha e uma separação dolorosa. A tensão real que atravessa os séculos não é étnica, é espiritual. É a tensão entre esperar e tentar resolver com as próprias mãos, entre promessa divina e solução humana. Ismael nasce de uma tentativa de acelerar o plano. Isaque nasce da espera, mas ambos são amados. Ambos são abençoados. Ambos carregam dignidade. A história não termina com guerra declarada. Termina com 2 irmãos enterrando o pai, silenciosamente, sem discurso, sem reconciliação registrada, sem ódio descrito. A Bíblia deixa a história aberta. E talvez isso seja intencional, porque o texto sagrado não nos entrega uma profecia de conflito eterno. Entrega uma advertência sobre decisões humanas. Entrega uma reflexão sobre como impaciência pode gerar consequências duradouras. Mas não decreta hostilidade inevitável entre povos modernos. O conflito atual entre Israel e Irã é real, é perigoso, é complexo. Mas ele nasce da política contemporânea, não de uma maldição antiga. Talvez a maior lição não seja identificar quem é Isaque ou quem é Ismael hoje. Talvez seja perguntar: estamos lendo a Bíblia? Ou estamos usando a Bíblia para confirmar narrativas que já escolhemos acreditar? Porque quando voltamos ao texto com cuidado, descobrimos algo surpreendente. A história que muitos chamam de guerra eterna é, na verdade, uma história de promessa, de fragilidade humana e de 2 filhos que, no final, ficaram lado a lado diante do mesmo túmulo. E depois disso, o texto simplesmente silencia.